Peço o Espírito Santo, quem tem sede, fala, vem Senhor Jesus, com a tua presença, ainda mais, ainda mais. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. E nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Eu tenho muita fome, tenho muito desejo. Eu quero muito do Senhor, da sua glória, da sua manifestação. Eu preciso disso tanto. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Como precisamos. Vem, ó Deus. Como eu necessito do Senhor. Este lugar. Nós precisamos de mais. Teu poder, teu poder. Nós precisamos desesperadamente. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Sem o Senhor, nós não podemos ir a lugar algum. Nossos corações têm fome, têm sede da sua glória, da sua manifestação. Teu poder manifesta a glória. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Como eu preciso ouvir o som do céu. Como eu preciso, como eu necessito. Então vem Jesus. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Eu quero ouvir a glória. Riala manaranda la manandere biandara balaye. Riala barashandara manalaba. Reba babashaya. La 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 la. Riala coriandara babashay. Riala bara coriandara bababashay. Ei, ei. Nesses dias o Espírito Santo está gerando boa terra em muitos corações. Corações que estavam como que de pedra estão se tornando uma terra fértil. Ei. Corações que eram endurecidos estão se tornando um jardim de Deus. Corações que não frutificavam estão produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Pessoas que não mudavam, que não eram curadas, que não estavam se entregando a Jesus. O Senhor está fazendo destes corações uma terra fértil. Está fazendo destes corações uma terra frutífera. Está fazendo destes corações um lugar de milagres. Põe a mão no teu coração. O Espírito Santo diz: hoje é o primeiro dia primeiro domingo do mês de setembro. E este mês, daqui a pouco eu vou orar com você, não é somente um mês de promessas. É um mês de conquista. É um mês de receber milagres. É um mês de tomar posse. É um mês de viver promessas, não de receber promessas. É um mês de viver promessas. E o Espírito Santo, Ele está procurando corações nesses dias, que a semente da palavra vai cair e os milagres vão acontecer. Põe a mão no teu coração e fala: Espírito Santo, este coração vai crer para milagres, porque está escrito: com o coração se crê. Com o coração se crê. Ei!
Eu não sei quantos estão vivendo há muito tempo com expectativa. O Senhor diz para você o seguinte: chega de ter expectativa. Eu quero que você viva realizações. Quero que você viva realizações nesses dias. Então ore e fala: Espírito Santo, eu quero começar um mês de milagres na minha vida. Um mês de mudanças, um mês de acontecimentos reais, de acontecimentos espirituais. Eu quero viver um tempo de realizações de promessas. Eu não sei quantos têm promessas de Deus, mas eu quero te animar a tornar o teu coração essa terra fértil, para os frutos das promessas começarem a acontecer na sua vida e acontecer na sua família. Quero te dar uma sugestão de uma fé ousada, de um coração intrépido, de um coração crente, de um coração que confia nas promessas e não resta dúvidas das suas realizações. Deus está mudando o nosso perfil. E Ele está te dando uma ousadia no crer nesses dias, para conquistar o que Ele tem para você. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Eleva o nível da sua fé. Muda de nível, diz o Espírito Santo. Tomé um dia, ele tocou nas feridas de Jesus. Ele falou: eu não acredito naqueles que estão falando que Ele já ressuscitou. Eu só vou acreditar, se eu colocar as mãos, se eu ver o lado aonde foi colocada a lança. E aí naquele mesmo dia Jesus aparece, as portas fechadas, e Ele fala: paz seja com vocês. E chama ele: vem cá, muda de nível. Não seja incrédulo, mas seja crente. Toca aqui. E aí uma das expressões mais lindas das Escrituras, do Novo Testamento, saiu da boca de Tomé naquele momento: Senhor meu e Deus meu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Ele não muda. É o Deus de milagres, é o Deus de maravilhas, é o Deus da nossa adoração, é o Deus que nós cremos, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que está presente todos os dias até a consumação dos séculos. Não seja incrédulo, mas seja crente, para as promessas de Deus acontecerem na sua vida, para os planos de Deus se cumprirem na sua história. Será um mês de respostas de orações. Não sei quanto tempo você está orando por alguma situação na sua vida ou na sua família, mas quero te animar a mudar de nível nesses dias. E como Jesus ensinou: tudo que pedides em oração, crede que recebeste, será vosso. Vamos mudar de nível. Vamos ter um nível de fé mais ousado. Vamos parar de ser só contemplativos. E vamos viver as experiências que Deus tem para nós, que se conquista com a certeza da fé, que se conquistam com as verdades da fé. João capítulo 4, versículo 13 em diante. Obrigado vocês são bênção demais na minha vida, na vida da igreja. Obrigado, vocês são bênção demais. Obrigado. João capítulo 4, 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quero falar com você hoje sobre o tema soluções espirituais. As pessoas ainda precisam de soluções espirituais. Estamos falando sobre amigos e acho que o Jamison estava comigo nessa na casa de crescimento outro dia. Comecei a evangelizar um rapaz lá na cafeteria. Vou contar aqui até porque ele contou lá na minha casa, na nossa casa de crescimento. E meu cliente aqui da cafeteria, um publicitário muito bem sucedido, e aproximou-se da gente, e eu vi que ele estava lutando com algumas áreas na vida dele, apesar da inteligência, da capacidade, da vivência que teve no exterior, em outros países de primeiro mundo, de todos os recursos que ele tinha com seus mestrados, com as suas pós-graduações. Ele estava lidando com situações na vida dele que ele não estava definitivamente conseguindo resolver. E aí, neste tempo agora que nós estamos sendo estimulados pelo Espírito Santo a semear a palavra na vida de amigos, eu falei: vamos semear na vida dele. Falamos com ele e chamei ele quarta-feira retrasada para a casa de crescimento. E ele foi. Peguei ele e levei. Aí quando você estava lá, né, Jamison? Aí ele começou a falar destemperadamente sobre a vida dele, coisas que às vezes tem coisas estranhas acontecendo lá nessa casa nossa. Mas ele falou: há 18 anos um carro matou minha mulher na ponte JK, jogou dentro do lago e matou minha família. E desde então, eu não consigo mais acertar minha vida. E começou a chorar lá, na casa de crescimento. Ele falou, todo mundo falou, oramos por ele, James orou, várias pessoas oraram. Quarta-feira eu trouxe ele aqui, na reunião de oração. Eu falei: esse é um caso para solução espiritual. Eu não tenho nada para te falar. O que eu vou falar para um cara desse? Aí trouxemos ele na quarta-feira aqui para a oração. E uma das coisas que alguém que estava aqui falou: mas como que você tem um sorriso tão bonito depois do culto? Deixa eu falar para você uma coisa hoje. Muitas pessoas estão cansadas de listas do que tem que fazer.
estão esgotadas. Tem pessoas que precisam beber nesses dias o que Jesus tem para oferecer, o que nós temos para oferecer. Essa conversa de Jesus com a samaritana tem me desafiado nesses dias, mas porque ela se interessou pela solução espiritual que Jesus estava dando para a vida dela. Quando Jesus revelou através de uma manifestação profética: você não tem marido, você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Ela falou: vejo que és profeta. E aí o assunto espiritual desperta a atenção dela. Foi o que eu falei para o meu amigo: vamos orar. E ele falou: eu vou. Vamos adorar. Eu falei: vou. E ele falou: vou. Ele ficou interessado em ir lá na casa de crescimento. Ele falou: eu nunca senti nada. Eu já fiz até teologia e nunca senti nada. Mas Jesus disse para ela: vai chegar um momento que vai ter adoradores, adorando em espírito e adorando em verdade. Vai ter um momento que não vai ser somente uma religião vazia, uma religião só de conceitos e de obrigações. Vai ter um momento em que os adoradores vão estar diante de Jesus e vão adorá-lo em espírito e em verdade. E é esse ambiente, queridos, de espiritualidade, esse ambiente de verdade, esse ambiente de fé que o Espírito Santo libera nesses dias para as pessoas que nós estamos encontrando. Nós precisamos crer. Tem muita gente precisando de água. Muita gente precisando de água. Muita gente inteligente, muita gente sábia. Ontem mesmo, acho que até a Michele estava lá na cafeteria, minha esposa começou a conversar com um casal, e eu chamando ela para ir embora, que eu já estava com fome, já era de tarde. E eu falei: bem, que conversa era aquela? Eu falei: eu sei lá, eles não me largavam. Eu queria ir embora, e eles estavam puxando assunto, e eu briguei com a Miriam. Família, é você que está enrolando, eu preciso ir embora. Falei: não, os caras não deixam, o casal não deixa eu sair daqui. Tem muita gente com sede nesses dias. Então eu quero falar com você sobre soluções espirituais. Primeiro para a sua vida, mas também porque há pessoas aí hoje que estão precisando de água. Elas estão sedentas. Elas estão cansadas. Elas já tentaram inúmeras vezes resolver os seus problemas. Como essa mulher aqui 5 vezes. E já tinha partido para o pecado. E não conseguia mudar a sua história de vida. Elas precisam de água. Elas precisam de adorar. Essa mulher falou: Senhor, Tu és profeta, onde é que eu adoro? Aonde é que eu adoro? Eu preciso que você entenda que nesse ambiente da adoração há cura, há milagres, há transformação, há soluções que as pessoas precisam. Elas não conseguem explicar, mas elas vão receber. Nesse ambiente do Espírito Santo, nesse ambiente da verdade, ali está o que sacia a sede das pessoas, o que elas de fato precisam. E para a sua vida, então, a primeira dica que eu diria, para uma solução espiritual: aproveite o ambiente de adoração, para você receber aquilo que o seu coração precisa. Aproveite o ambiente do Espírito Santo, para você se alimentar daquilo que realmente você precisa. Sacie a sua sede com muito de Jesus, com muito da palavra, com muito da presença, com muito da entrega. Nesses dias, só famintos vão se alimentar. Entendo o que eu digo. Nesses dias,
só famintos vão se alimentar. É preciso estar com fome. É preciso estar com sede para fazer um upgrade na sua vida espiritual nesses dias. Para receber mais do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos nesses tempos várias opções de soluções. Agora você está diante das soluções políticas. E tem muita gente apostando a sua fé totalmente nisso. Não está errado. Mas Jesus tem uma água. Jesus tem uma água que muda pessoas. Ele continua alimentando. Ele continua saciando. Ele continua satisfazendo. Ele continua ministrando o seu amor, ministrando a sua paz, ministrando a sua glória, ministrando a sua salvação. Ele continua alimentando aqueles que têm sede. Se tem algo na sua vida, talvez natural, você já experimentou uma solução espiritual para um problema natural? Quantas famílias, queridos, não estão precisando, não só de mais um conselho, mas elas estão precisando de um encontro. Estão precisando de um alimento, de um fortalecimento. Quantos casamentos, quantos relacionamentos não se desgastam, porque as tentativas de soluções são somente naturais. E eu quero te sugerir, experimente soluções espirituais para os seus problemas naturais. Experimente. Experimente a adoração, experimente a fé. Sabe, experimente a busca. Experimente arder o teu coração. Experimente a fome dele na sua vida. Seja no seu casamento, seja na sua família, sabe, seja na sua vida financeira, seja diante dos conflitos que agora se apresentam, das crises que estão instituídas. Vamos crer. Deixa eu avançar contigo e te dar aqui algumas sugestões das Escrituras. Primeiro é aquilo que você tem. Você tem soluções espirituais. Diz a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu preciso que você entenda. Tenho falado muito de bênçãos, tem pessoas que só ficam na primeira parte, bênçãos. Estão esquecendo a segunda parte, espirituais. Sem as bênçãos espirituais, as naturais ficam vazias. Você pode ter tudo de bom do mundo natural, mas sem as bênçãos espirituais, elas não vão se sustentar no percurso da sua história de vida. Nós precisamos entender que temos um arcabouço, que temos recursos, que temos tesouros espirituais que Jesus nos deu. Veja o versículo de número 6. Para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus, libera sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. Efésios capítulo 1, versículo 6. Fala assim, Ele me deu gratuitamente. Essa é uma questão que às vezes é muito difícil. Porque parece que nós não precisamos de fazer muito esforço para utilizar as soluções espirituais. Elas estão em nós. Porque às vezes nós não cremos nelas. E nós precisamos utilizar as soluções, somente as soluções naturais. Mas eu quero que você seja desafiado pela fé nessa manhã. E entender que como aquela mulher precisava de só beber a água, eu preciso também receber o que Deus tem me dado. Acreditar naquilo que Ele depositou gratuitamente na minha vida. Esse é o upgrade que eu estou te sugerindo de soluções. As coisas espirituais, elas não são difíceis. E elas são muito simples. E é por isso que muitas vezes nós não as utilizamos. Eu sempre brinco, né? Deu uma dor de cabeça, você corre logo para o médico ou toma cibalena. Experimentou orar?
experimentou pedir uma oração, experimentou uma imposição de mãos, experimentou uma intercessão? Não, eu não acredito nisso. Essa dor de cabeça está tão forte que uma imposição de mãos não vai resolver. E assim nós passamos sem utilizar riquezas, sem utilizar coisas maravilhosas. Olha o versículo 7. Nele temos, fala comigo, temos. Diga mais uma vez, temos. Por favor, creia e diga, temos. Aleluia, a redenção por meio do seu sangue. Oh, que coisa maravilhosa. O perdão dos pecados. Olha que coisa linda. Amém? Como é bom ficarmos livres da culpa. Como é bom sermos aliviados. Como é bom receber o amor de Jesus em nossos corações. Como é bom crer que o sangue dele lavou, limpou, transformou, mudou a minha história de vida. Que refrigério nos dá o que nós temos. Amém? O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas. Eu estou impressionado com esse termo aqui. Estou começando a estudar agora, as riquezas. Ainda não vou pregar sobre isso que eu não estou estudando. Mas eu estou impressionado com elas já. As riquezas. São algumas palavras que ele vai usando em Efésios. Ele fala riquezas, ele fala herança. São coisas maravilhosas que ele... Olha aqui o versículo 8. A qual ele derramou, fala assim, derramou sobre nós. Aleluia, com toda sabedoria e entendimento. Então, queridos, há um desafio nesses dias. Nós procurarmos em nós aquilo que Deus nos deu. Olha aqui, capítulo 2 de Efésios, versículo 3, versículo 4 em diante. Aleluia. Repita comigo, fala assim, todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Parece que a Bíblia nos desafia a crer na riqueza dele, sabe, a crer na bondade dele, a crer nos recursos que ele tem para nos dar. Ah, queridos, vamos ser crentes. Quantos querem ser crentes? Eu creio que eu estou diante de um Deus rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. E Jesus falando sobre esse amor, ele fala, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas, diz Mateus, e Lucas diz, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Eu estou diante de um Deus que me dá recursos espirituais. Amém? Eu estou diante de um Deus que derrama o seu grande amor em minha vida. Olha o versículo 5, repita por favor. Deu-nos vida. Diga direito isso. Deu-nos vida com Cristo. Aleluia. Olha aí, e você pôde fazer alguma coisa? Você pôde merecer? Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aproximei desse um amigo meu, ele tem um problema de fumar. E aí era difícil, que ele ficava lá no canto. Eu falei, gente, tem que aproximar desse cara, mas ele fuma demais. Como é que eu faço? Na verdade, ele fuma muito. Mas eu paguei o preço e fui para lá. Sabe por quê? Porque ele me pegou também, me deu graça, quando eu estava morto lá, na maconha. Quando eu estava morto nos meus pecados. Quando eu estava morto nas bebidas, no alcoolismo. Ele aproximou de mim, gente. Ele aproximou e me deu uma solução para me tirar daquela situação. Então ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Por isso, quando você vai ativar uma solução espiritual, não pense somente no seu merecimento, na sua capacidade. Sabe, não pense nada disso. As soluções espirituais, elas funcionam por um caminho.
ensinado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Funciona pelo caminho do amor. Funciona pelo caminho da misericórdia. Você, se for ler os evangelhos, vendo as soluções espirituais que Jesus distribuía: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vê. Senhor, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Tem misericórdia. Então vá, sua filha foi curada. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Meu filho desde criança tem um demônio jogando ele no fogo, tentando matar ele. Mas se podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Se podes, tudo é possível aquele que crê. Irmãos, para acessar as soluções espirituais, eu e você vamos precisar fazer uma mudança na nossa mente. Porque nós trabalhamos com os pensamentos das possibilidades naturais. E Jesus quer fazer a gente acreditar em um copo d'água. É igual esses copos d'água que o pessoal ora na TV, né? Já viu? Tem gente que é curada ali. Bebe aquela água, o cara brolou lá do outro lado e imediatamente a cura vem. As soluções espirituais, elas não dependem do nosso merecimento. Elas dependem do nosso quebrantamento, da nossa humildade. Todos esses exemplos que eu citei para você aqui, de pessoas que tiveram soluções espirituais, elas se quebrantaram. Porque lá na frente o apóstolo explica: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele faz o quê? Ele concede a sua graça. Então, para acessar soluções espirituais, precisamos tirar a mente do orgulho. Precisamos tirar a mente do merecimento. Precisamos tirar a mente da impossibilidade. E precisamos começar a crer como crianças. Nesse amor maravilhoso. Nesse que nos deu vida. Nesse que nos transforma. Que muda a nossa história. Todos nós precisamos, queridos, de soluções espirituais. Nós não podemos viver sem isso. A mulher, o conflito dela era de que forma, obrigado querido, Deus abençoe, de que forma praticaria a religião. Como é que eu adoro? É do jeito dos judeus? É do jeito dos samaritanos? Então Jesus começa a dar algumas soluções espirituais. Primeiro, entenda que Deus está procurando você. Ei! Ele está procurando você. Ele está procurando você. Ele está procurando adoradores nesses dias. Amém. Ele está procurando aqueles que vão olhar para a face dele nesses dias. Ele está procurando aqueles que vão buscá-lo com o coração cheio de verdade nesses dias. Sabe, Ele está procurando aqueles que na simplicidade da fé vai abrir o coração para Ele. Então aquela mulher no poço de Samaria, primeira coisa que ela falou: olha, o Senhor é profeta, como é que eu faço? Se preocupe não, Deus está te procurando. Busque em espírito. Fala comigo, busca em espírito. Adora em espírito. Amém? Vamos ser espiritual, gente. Vamos reconhecer as coisas espirituais. 1 Coríntios 10, capítulo 10 de 1 Coríntios. Versículo 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Fala comigo, alimento espiritual. Aquele que beber dessa água. E beberam da bebida espiritual. Fala comigo, bebida
espiritual. Que você está se alimentando para ter soluções. Eu volto. Pois bebiam da rocha espiritual. Fala comigo, rocha espiritual. Então fala comigo, alimento espiritual, bebida espiritual, rocha espiritual. Diga de novo, alimento espiritual, bebida espiritual, rocha espiritual. Dessa maneira, esse texto aqui, na verdade, o contexto dele é uma advertência para aquelas pessoas que vão desprezando as coisas espirituais, voltam-se para as coisas carnais e deixam de andar com Jesus. Em determinados momentos na nossa vida, nós utilizamos soluções espirituais. Mas eu não sei por qual razão, com o passar do tempo, nós vamos na nossa própria capacidade, nós vamos na nossa própria força, nós vamos na nossa própria disposição. E aí é por isso que tem a frieza espiritual, o esgotamento espiritual, sabe? É por isso que vem a incredulidade. Mas quando nós olhamos para Jesus, que é a rocha espiritual, nós vemos que nós temos uma base da qual nós não podemos sair. Esse texto me impressiona porque fala que a rocha o seguia. Muitos milagres do Antigo Testamento nos deixam muito impressionados, não é? O mar abriu, o maná e tal. Agora você imagina uma rocha seguindo milhões de pessoas no deserto? A rocha acompanhava e dava água para eles. Que coisa impressionante. Da mesma forma, queridos, é por isso que Jesus todos os dias nos acompanha. Eu estou com vocês todos os dias, amém? Eu estarei convosco todos os dias. E nós não podemos deixar de alimentar dessa água, de comer deste pão, de beber dessa água que Ele oferece para nós todos os dias, para que nós possamos manter a nossa jornada. Uns tempos atrás, um livro sobre esgotamento espiritual me chamou a atenção. Mas percebi, e é exatamente isso, que nós em determinados momentos da nossa vida, nós enfraquecemos a nossa alimentação espiritual, nós enfraquecemos, deixamos de beber espiritualmente, talvez pela série de coisas que concorrem nesses dias com o nosso tempo, com os nossos afazeres, com os nossos desafios. E aí nós vamos tentando levar a vida natural sem alimento espiritual. E muitos caem e naufragam no deserto. Mas você está aqui nessa manhã porque você quer beber da rocha. Você quer beber da água que Ele dá. Você quer se fortalecer no alimento que Ele dá. E foi assim, queridos, que eles chegaram na terra prometida. Você tem este alimento, você tem esta água, você está firmado nesta rocha. E assim, utilizando esses recursos espirituais de alimentação, de fortalecimento, de suprimento, sabe, de base espiritual. A rocha é a base. Qual é a tua base? Em que você está firmado? É a casa construída sobre a rocha. Quando vem as tempestades da vida, lembra, você está sobre a rocha. Você está firme. Os ventos, as inundações, as pandemias, os transtornos, as crises, nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? João capítulo 20, versículo 21, daqui a pouco vou orar com você. Pedir a Jesus para que possa multiplicar as soluções espirituais na sua vida. E você vai avançar, porque Ele vai te acompanhar todos os dias. Ele vai te suprir todos os dias. Ele vai te fortalecer todos os dias. E você vai chegar na terra prometida, alimentando espiritualmente, bebendo a bebida espiritual. João 20, 21, Jesus disse o seguinte: paz seja com vocês. João 20, versículo 21, novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles,
e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Eu tenho, agora a segunda parte, a última, eu vou orar por você. Primeiro falei sobre as soluções que estão em você, que você precisa utilizar estas soluções. Amém? O alimento que está disponível para você enfrentar as tempestades da vida, a firmeza espiritual que você precisa estar, para que você alcance os objetivos que Deus tem para a sua vida. Só vai alcançar a terra prometida quem está firme na rocha. Amém? Quem está firme em Jesus, quem está se alimentando de Jesus, quem está se satisfazendo em Jesus. E Deus tem nos falado que você tem o Espírito Santo. E olha, esse texto aqui tem me impressionado, talvez eu até tenha falado com você, me desculpe aqui o monotemismo. Mas deixa eu te falar, se perdoarem os seus pecados, se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados. Você já parou para pensar que como você foi perdoado, você pode liberar perdão de Deus para a vida das pessoas? Amém? Você já parou para pensar que quando uma pessoa fala com você sobre um pecado, sobre uma dificuldade, você ora com ela, você vai liberar um recurso espiritual poderoso chamado perdão. Uma solução espiritual poderosa chamada perdão. Porque essa é uma solução espiritual. Talvez a que Jesus mais quer que nós venhamos a usar. Porque talvez esta questão da solução espiritual chamada perdão seja a mais poderosa para destravar o nosso relacionamento com Deus. Tanto é que a Bíblia nem aceita que você dê dízimo ou oferta se tem uma trava nessa área. Você precisa voltar lá. E aí os recursos espirituais ficam travados. Tem muita gente querendo usar soluções espirituais, mas não está utilizando da forma correta. Está sem efeito. E aí a chave chamada perdão, ela é maravilhosa. Utiliza isso. Utiliza essa solução. Nós temos falado sobre semear bênçãos espirituais na vida dos nossos amigos. Essas coisas que você tem, essas soluções que estão na sua vida. Sabe, quando você dobra o seu joelho, quando você ora na sua casa e que muda a sua história de vida. Sabe, essas preciosidades que você recebe quando vem adorar o Senhor. Semeie na vida dos seus amigos. Nós vamos animar você, antes de orar contigo, eu quero te reforçar aqui 3 coisas importantes. 3 sementes que você tem, 3 soluções espirituais que tem dentro de você. Você tem uma solução espiritual chamada paz. Foi feita por meio do sangue de Jesus. E Jesus diz, quando você chegar numa casa, libere primeiro a paz. Fala comigo, solução espiritual chamada paz. Não é? Às vezes não é estar certo. Meu irmão, eu quero ter paz. Amém? Às vezes eu estou errado, o irmão está certo. Eu não vou vencer a disputa. Por isso que a paz, acompanhada com a graça, né? Se você vai ver nas epístolas, ele sempre fala graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Com Deus e paz com os irmãos também. Mas deixa eu te falar, essa é uma semente poderosa. Por isso que Jesus falou, quando você chegar numa casa, primeiro, ele fala, primeiro, diga, paz seja nesta casa. Eu quero te animar, queridos, conforme está em Lucas, né? Lucas 10, versículo 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Lucas 10, 5. Irmãos, eu quero te dizer como aquele irmão aquele amigo, né? Que parou lá na cafeteria para fumar. Um cigarro atrás do outro, um charuto atrás do outro. O que ele estava precisando? Precisava de paz. Precisava de paz. Aí ele veio na reunião de oração e ontem ele falou, vai ser o último cigarro que eu vou fumar. O último cigarro que eu vou fumar.
Hoje eu vou trazer ele no culto à noite, vamos ver como é que vai ser. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está ajudando a vencer essas batalhas. Amém? Então semeia. Semeia. Nós vamos ter um encontro com Deus de 23 a 25. Sabe, eu não sei quantas pessoas você conhece que precisa de paz, ou que precisa de uma solução espiritual, como foi o caso daquela mulher na beirada do poço. De 23 a 25 agora, deste mês de setembro, no início da primavera, que é um mês nosso de milagres na igreja, de conquistarmos as bênçãos do Senhor. Uma segunda semente também está até ali naquelas lições ali em cima daquele armário branco. É a semente da fé. Essa semana eu estava impressionado com essa semente chamada fé. Falei, meu Deus, como as pessoas precisam de fé e como nós precisamos acreditar na nossa fé. Se eu posso fazer essa redundância. Como nós precisamos utilizar a solução espiritual chamada fé que nós temos. Lucas 17, 19. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Repete comigo, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Irmãos, é maravilhoso. Jesus falou para aquela mulher, Lucas 7:50. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. É uma solução espiritual poderosa, irmãos. Ainda funciona. Ainda funciona ter fé. A fé ainda salva. E nós precisamos utilizar a fé. Creia, irmãos. E última semente que eu quero te aconselhar a semear na vida dos seus amigos e também aplicar na sua própria vida. Aplique a paz, aplique a fé e entenda que a sua vida foi mudada. É a terceira semente. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram. Deixa eu te falar. Tem uma solução espiritual chamada coisas novas. Tem uma solução espiritual chamada coisas novas. Deus continua fazendo coisas novas. Ele não para. Deus continua mudando, gente. Vamos crer nisso. O Evangelho continua trazendo as pessoas a uma nova vida. O novo nascimento é real, não é somente religião. Aquela mulher lá na beirada de Samaria, ela queria saber qual é a igreja. Mas Jesus fala, é dentro de você, é em espírito, é em verdade. E isso ainda acontece na sua vida. As pessoas ainda mudam. Leve soluções de coisas novas, de vida novas e de mudança para a vida das pessoas. Ai, Deus. Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Teria mais, mas fica para a próxima oportunidade. Não deu para falar dos dons espirituais que aparecem lá em Efésios e que estão. Mas eu quero orar com você nessa manhã. Eu não sei quantos estão precisando de resolver problemas na sua vida. Talvez um jejum, sabe, talvez um compromisso em Deus, sabe, talvez um tempo novo de mudanças na sua história de vida. Eu não sei como você tem tentado resolver suas situações. Irmãos, deixa eu falar com você. E nós vamos orar por isso agora. Eu não sei, talvez você tentou muitas coisas, igual essa mulher, 5 vezes o casamento e não deu certo. Talvez você tentou um monte de vezes, um monte de soluções para outras áreas da sua vida. Mas eu sinto o Espírito Santo falando, vamos tentar as coisas espirituais. Vamos tentar os recursos espirituais. Vamos tentar a fé.
Amém? Vamos tentar a busca de Deus. Então eu gostaria que você viesse à frente aqui, para que nós pudéssemos orar juntos. Eu quero profetizar o mês de setembro como sendo um mês de soluções espirituais na sua vida. Amém? Como um mês de respostas de oração, como um mês de conquista que o Espírito Santo vai trazer sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem que resolver este mês, ou se você não tem que resolver nada, está precisando da direção de Deus. Pode chegar bem para frente, queridos, essa manhã. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Irmãos, se você... São duas coisas que eu preciso que você entenda aqui agora. Jesus quer te dar uma água para essa situação que você está passando. Ele continua dando água. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele continua oferecendo água. Amém? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu preciso saber assim, eu aconselho gente o dia todo aqui, irmãos, na igreja. Sabe, mas tem tantas coisas que eu não sei o que falar que vocês não acreditam. Não sei o que falar. Entendeu? Não sei o que aconselhar. Aconselho gente. Teve um irmão uns tempos atrás, até que saiu da igreja. Depois ele voltou. Eu falei, não, porque ele estava num problema tão grande, né? Ele falou, pastor, e tal. E aí eu falei, cara, eu não sei o que falar para você, não sei o que resolver. Eu vou embora dessa igreja, que o pastor não sabe nem o que falar para mim. Depois ele voltou, né? Aí quando ele voltou, eu falei, sabe o que é? É porque tem um melhor do que eu. Tem Jesus, que se você buscar Ele, eu e você vamos encontrar um jeito. Amém? Eu e você vamos achar a resposta. Põe a mão no teu coração, fecha teus olhos. Senhor Jesus, vou fazer 3 orações. A primeira por você que está aqui. Deus vai te mostrar, como mostrou para Eliseu quando as águas estavam amargas. Ele mostrou uma árvore e ele jogou naquela água e a água ficou doce. Você que está procurando uma solução espiritual para uma realidade natural, não desanime, é verdade, vá nisso. Ele ainda faz milagres. Pai, eu oro aqui em nome de Jesus. Para aqueles que estão com problemas naturais, Senhor, como aquela mulher lá no poço de Samaria, meu Pai. Eu sei que temos muitos de nós aqui, Senhor, que precisa de uma água, que nós não sabemos mais o que fazer, Jesus. Nós já seguimos listas, nós já seguimos regras, nós já recebemos um monte de coisa, Senhor Deus. Mas nós precisamos chegar a esse encontro contigo hoje, Senhor. Precisamos buscar essa adoração que o Senhor falou para aquela mulher. Deus, então eu oro por cada uma aqui nesta manhã, que estão precisando, Senhor, de uma solução para a situação na qual está vivendo. Senhor, a situação na sua família, a situação na sua vida profissional, Senhor, a situação, Senhor, no seu casamento, a situação na sua vida emocional, na sua saúde, Pai. Nós oramos nesta manhã em nome de Jesus de Nazaré. Precisamos desta solução do Senhor para as nossas vidas. Eu oro por aqueles que estão cansados de tentativas. Eu oro por aqueles que já estão, Senhor, queimando a cabeça de tanto pensar no que fazer. Príncipe da paz, venha em nome de Jesus de Nazaré e dá essa água hoje, que vai saciar, que vai mudar a nossa história de vida, Senhor, que vai transformar a nossa vida, Pai.
Senhor, libera essa água que cura, essa água que sara, que restaura, que fortalece, o poder do Espírito Santo. Libera sobre nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Nós, Senhor, conforme diz a sua palavra, o Teu Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria no que nós deveríamos fazer, Jesus. Senhor, o Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui: confia na direção do Espírito Santo. Confia na direção do Espírito Santo para a sua vida. Confia na direção do Espírito Santo para a sua família. Confia na direção do Espírito Santo para a sua causa. Confia, tão somente. Bebe da água e recebe essa paz em tua vida. Alimenta dessa água espiritual. Alimenta dessa rocha. Alimenta deste pão espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segunda oração, eu quero orar pelos seus amigos. E quero que você pense em pelo menos 3 pessoas hoje. Que você precisa semear paz, que você precisa semear fé e que você precisa semear mudança de vida. Pelo menos 3 pessoas. Pense em 3 pessoas, talvez no seu local de trabalho, talvez na sua vizinhança, talvez dentro da sua própria casa mesmo. Talvez alguém que você está tendo contato aí pelas redes sociais. Pense em pelo menos 3 pessoas agora. E Deus vai te usar com soluções espirituais. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, meu amigo. Eu vou orar por você. Eu vou te levar na reunião de oração. Eu vou te levar no encontro com Deus lá da minha igreja. Sabe, meu amigo, talvez eu não tenha dinheiro para te emprestar agora. Sabe, eu não tenho solução. Talvez eu nem saiba o que dizer para você, meu amigo. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho o nome de Jesus. Eu tenho o nome de Jesus. E Jesus muda. E Jesus salva. E Jesus transforma. Então ore por esse seu amigo agora. Ore por essa sua amiga. E fala, Jesus, eu quero semear na vida deles. Irmãos, sabe, tem tanta gente se matando, suicidando, porque não sabe que existem soluções espirituais, pena. Não sabe que existe solução espiritual. Sabe que existe milagre. Não sabe que existe esperança. Sabe, tem tanta gente desiludida da vida, porque não sabe da água que Ele tem para dar. Ore por essas pessoas. Elas estão próximas a você. Elas estão do seu lado no restaurante. Elas estão no Uber. Elas estão na portaria do seu prédio. Elas estão na fila do supermercado procurando um assunto com você. Elas estão na sua empresa trabalhando com você. Elas estão sentadas do seu lado. E elas não têm solução espiritual. Elas não sabem da possibilidade dos milagres, da possibilidade da fé, da possibilidade da paz, da possibilidade do amor. Elas não conhecem a opção do perdão. Fala com Jesus sobre elas. Fala com Jesus sobre elas. Que elas podem ser perdoadas. Que você pode liberar o perdão para a vida dessas pessoas. Espírito, faz isso nessa manhã. Seja ousado. Não perca a oportunidade. Eu não estou falando isso aqui, não é só por causa do encontro, né, irmãos? Vocês que têm me ouvido sabem sobre isso. É porque desde que Deus falou, olha gente, vocês precisam semear bênçãos espirituais. O mundo está aí, o caos, irmãos. Tem gente que a última alternativa dele é política. Tem gente matando por causa disso. Tem gente que não sabe mais o que fazer. Entendeu?
é real. Mas nós temos as riquezas, nós temos os tesouros, nós temos a herança, nós temos as bênçãos, nós temos as bênçãos. Mas assim, com as suas mãos, eu quero que neste mês de setembro, o Espírito Santo libere bênçãos sobrenaturais na sua vida. Será um tempo de colheita de bênçãos na sua vida. Eu creio que como, sabe, Sara estava grávida, Sara estava estéril, era um problema natural. Mas ela recebeu uma palavra espiritual. E a palavra se tornou viva. Pai, nós queremos para esse mês de setembro, Senhor, isso, um mês de soluções espirituais nas nossas vidas, um mês de milagres, Senhor, um mês, Senhor, em que a fé vai prevalecer, que a oração vai prevalecer, que os sinais vão aparecer, Senhor, que a palavra que não volta vazia vai frutificar na vida de cada uma aqui, Senhor Jesus. Querido, estenda suas mãos. Jesus vai te dar soluções nesse mês de setembro. Eu só preciso que você creia. Jesus vai te dar socorro nesse mês de setembro. Eu só preciso que você creia. Jesus vai te dar alternativas. Ele vai mostrar para você as soluções que você precisa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero profetizar. Não será um mês, sabe, de expectativa. Será um mês de realizações. Amém? Não será um mês de promessas, será um mês de conquistas, de tomar posse da terra prometida que Deus tem para você. Será um mês de milagres acontecendo na sua vida e na vida da sua família. Será um mês do sobrenatural do Senhor liberado sobre a sua vida. Estende assim as suas mãos. Que setembro, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que nesse mês de setembro o Senhor te dê uma água poderosa. Uma água poderosa. Sabe, que nesse mês de setembro o Espírito Santo te acompanhe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, que a glória do Senhor seja vista sobre a tua vida, sobre a tua família, que resplandeçam os milagres, as maravilhas do Senhor em tudo que você colocar as mãos. Será um mês de realização, será um mês de respostas, de orações, de soluções espirituais sendo liberadas para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um mês de vitória. Semeie, faça igual aquela mulher em Samaria. Venham ver, venham ver, venham ver o que Ele fez, o que Ele fez na minha vida. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Oh, Espírito Santo.